Vai à tua cozinha agora mesmo, antes de fazer e seja o que for, e olha para o caixote do lixo. Lá dentro, com toda a probabilidade, está a borra do café desta manhã. Uma massa castanha, úmida, que cheira ainda ao pequeno almoço. Agora pensa, estás a deitar fora, todos os dias, o melhor condicionador de solo que existe para a tua horta no Ribatejo, e isso custava-te 0 euros. Diz-me uma coisa, quantas vezes foste ao centro de jardinagem e saíste com um saco de turfa ou de substrato universal, gastaste 8, 10, 12 euros, misturaste no canteiro e 3 meses depois a terra voltou a estar dura como tijolo? Já te aconteceu isso? A mim aconteceu. Ao teu vizinho Antônio também. E a razão pela qual acontece não é que sejas descuidado ou que regas mal. A razão é que o problema que estás a tentar resolver com turfa não é o que pensas que é. E a solução real estava no lixo da cozinha todos os dias. 2 quintais separados por uma parede de pedra aqui no Vale do Tejo. A mesma semente de tomate, comprada no mesmo lugar, na mesma semana. A mesma terra. Vieram as duas do mesmo campo argiloso pesado que há nesta região, esse barro que cola as botas em março. O Antônio tem tomates do tamanho do punho em agosto. O teu canteiro dá frutos pequenos, com a casca grossa, e a planta parece sempre a batalhar. A diferença entre os 2 quintais não está em nenhum produto de loja. Está numa coisa que o Antônio faz em 30 segundos, e tu não sabes que existe. Não és tu o culpado. Fazes o que te ensinaram, mistura de terra de plantação, porque está escrito na embalagem, turfa melhorada, porque o senhor da loja disse que era o melhor. Tudo certo, tudo como indica o manual. Só que o manual foi escrito por quem vende a terra de plantação. Não porque te queiram enganar, simplesmente porque é esse o negócio deles. Não há dinheiro a ganhar com borra de café. Por isso ninguém te veio dizer. Vou dizer-te exatamente o que vais perceber hoje, sem palavras difíceis. Vais perceber porque o teu solo do Ribatejo fica compacto, mesmo quando trabalhas com a enxada. Vais perceber o que a borra do café faz à terra por dentro, em 3 semanas. E vais ter um protocolo de 5 passos, com quantidades exatas, para começares amanhã de manhã, com o que já tens em casa. Lembra-te, havia na horta do teu avô tomates maiores do que os teus, com menos produtos comprados, com terra mais velha e menos cuidados, segundo o livro? Se havia, o teu avô sabia algo que tu ainda não sabes. E hoje vais saber. Mas antes de chegar ao protocolo, há uma coisa que precisas de entender. Porque 9 em cada 10 pessoas que ouvem falar deste método cometem um erro que faz a borra trabalhar ao contrário. Não melhora o solo, bloqueia-o completamente. O erro parece a coisa mais lógica do mundo. Parece que estás a fazer exatamente bem. Parece até generoso, até cuidadoso. Fica até o fim, porque o erro está lá, e se o fizeres, perdes a época. Vamos primeiro ao dinheiro. Porque às vezes é preciso ver os números em euros para perceber o absurdo da situação. Para corrigir 20 metros quadrados de horta em solo argiloso, como o que temos aqui no Ribatejo, precisas de a volta de 100 litros de substrato melhorador. Um saco de 20 litros custa entre 8 e 12 euros na loja. Isso dá entre 40 e 60 euros, só em material estruturante por uma época. A rega depois é mais intensa, porque a turfa degrada e o solo volta a compactar em 2 ou 3 meses. Então, a adubação azotada por cima, porque a turfa não traz azoto, são mais 10 a 20 euros por temporada. Soma tudo, dá quase 80 euros por época, só para manter o solo funcional nos teus 20 metros quadrados. Reconheces esta situação? Em 5 anos, deste ao centro de jardinagem a volta de 200 euros em substratos e turfas para aquele mesmo canteiro. E o canteiro continua igual, compacto, pobre, com plantas que crescem, mas nunca florescem como deviam. A tua avó não gastou um cêntimo nessas coisas. A horta dela produzia o dobro. A diferença não estava no produto, estava no que ela deitava fora, e sabia que não se deitava fora. E isto torna-se ainda mais irônico quando sabes que em Portugal se geram entre 65 mil e 70 mil toneladas de borra de café por ano. Quase tudo vai para o lixo. Cada cafetaria da tua rua tem um balde de borra todos os dias que daria de graça, com gosto, se pedisses, 0 euros. E no Ribatejo, especificamente, os camponeses do século XIX faziam exatamente isso, como está registrado. Mas chegaremos a essa história já a seguir, porque quando a ouvires, vais perceber por que é que este conhecimento desapareceu e por que não é culpa de ninguém em particular. Antes de chegar à história, imagina esta cena. Pegas na borra do café, metes no canteiro de forma generosa, parece a coisa certa, e passam 10 dias. As plantas começam a ficar com as folhas amareladas nas extremidades. Não é falta de água, regas normalmente. Não é um insecto, não vês nada. É como se a terra tivesse parado de alimentar as plantas de repente.
Mais 10 dias, e a situação piora em vez de melhorar. Ficaste sem perceber por quê. Não percebes que foste tu a criar o problema, precisamente com aquilo que deveria resolver tudo. Este é o erro fatal. Fica até o fim, porque está explicado com exatidão. Agora a história. E esta história passa-se mesmo aqui, nesta região, nos anos 60 do século passado. O Manuel Jacinto Ferreira era feitor, o homem que geria o trabalho do campo numa quinta grande entre Santarém e Almeirim, no coração do Ribatejo. Não era lavrador, não era proprietário. Era o homem do meio, o que sabia como fazer as coisas, o que tinha memória das técnicas que funcionavam. Em 1963, com a chegada dos primeiros adubos químicos baratos às cooperativas da região, o Manuel começou a registrar nos cadernos de contabilidade da quinta o que estava a mudar. Não por romantismo. Por obrigação de ofício, o feitor registrava o que entrava e o que saía, o que custava e o que produzia. Naqueles cadernos, que ainda existem num arquivo particular numa aldeia entre Coruche e Benavente, estão registradas as despesas com o que os camponeses do Ribatejo chamavam de melhoramento da terra, antes dos adubos químicos. Borra de café misturada com estrume de cavalo, cinzas de lenha, cascas de ovo trituradas. O Manuel tinha uma proporção que usava nas hortas das casas dos trabalhadores da quinta. Uma parte de borra, 3 partes de terra trabalhada, incorporado com a enxada a meia cana de profundidade, o que hoje chamamos de 15 centímetros. E depois regava bem. Nos cadernos do Manuel, há uma anotação de abril de 1963 que diz, com a caligrafia irregular de quem aprendeu a escrever tarde: borra boa para soltar o barro, melhor que nada de caixa. Caixa era como chamavam aos produtos comprados. Para o Manuel Jacinto, a borra soltava o barro melhor do que qualquer produto de caixa. E ele tinha razão, como a ciência confirmou 150 anos depois, sem saber que estava a confirmar o que o Manuel já sabia. Com a Revolução Verde dos anos 60, os adubos químicos tornaram-se baratos e fáceis de usar. Uma saca de ureia dava resultado visível em 2 semanas. A borra demorava 1 mês. O Manuel foi se aposentando ao longo dos anos 70, os cadernos ficaram numa arca, e o conhecimento que estava lá dentro não passou para mais ninguém de forma sistemática. Não porque alguém o suprimiu, simplesmente porque o progresso ia noutro sentido, e ninguém tinha tempo ou motivo para olhar para trás. O relatório ficou numa pasta. Ninguém o leu durante 20 anos. Isso é a injustiça, sem vilão. O que o Manuel Jacinto Ferreira fazia intuitivamente foi confirmado em 2004 pela Universidade do Estado do Oregon, nos Estados Unidos, no primeiro estudo científico moderno sobre borra de café em hortas. E depois confirmado por um investigador chamado Mohamed Nabil Bedaivi, da Universidade de Mansoura, no Egito, que mediu com instrumentos o que acontece ao barro quando se incorpora a borra. E depois por Ana Cervera Mata, da Universidade de Granada, em Espanha, que confirmou que 5% é o limiar abaixo do qual a borra melhora o solo. O Manuel não tinha laboratório, tinha anos de observação e cadernos de contabilidade. Chegou ao mesmo resultado. Dá um gosto por ele, se quiseres. Merecia. Agora vamos perceber o que se passa lá dentro, na terra, quando a borra entra. Não com palavras de laboratório, com imagens que fazem sentido. Imagina que tens nas mãos uma massa de plasticina molhada. Espessa, pegajosa, que adere a tudo. É assim que se comporta a argila do Ribatejo quando chove, o barro pesado dos solos aluviais do Tejo. As partículas de argila são minúsculas, muito mais finas do que qualquer areia, e quando ficam molhadas, colam umas às outras e formam um bloco compacto que não deixa passar ar, não deixa passar água com facilidade e não deixa as raízes crescerem à vontade. Quando seca, racha em blocos duros. Trabalhas com a enxada, fica fino durante 2 dias e depois volta ao mesmo. Já conheces esta sensação? Agora imagina que pegas nessa plasticina molhada e mistura partículas de tamanho médio, como uma areia grossa. O que acontece? A plasticina não desaparece, mas entre as partículas maiores ficam espaços por onde o ar passa, por onde a água escoa sem se acumular. A argila continua lá, mas deixou de ser um bloco monolítico. É exatamente este o primeiro mecanismo da borra do café no solo argiloso do Ribatejo. As partículas da borra, de tamanho médio, inserem-se entre os agregados de argila e criam pequenos poros que antes não existiam. O ar começa a circular. A água em excesso começa a drenar. As raízes começam a encontrar caminhos. E nos solos arenosos da charneca, do lado oposto do vale, a areia é o extremo contrário. Partículas grandes com espaços enormes entre elas, incapazes de reter água ou nutrientes. É como uma caixa de areia onde tudo passa e nada fica. A planta tem sede 2 horas depois de regar. A borra do café, que é rica em fibra orgânica,
preenche esses espaços como uma esponja e segura a umidade, libertando-a progressivamente para as raízes. Um estudo brasileiro mediu um aumento de 23% na umidade disponível para as plantas com a adição de borra à areia. Imagina o que significa isso na charneca em julho, quando não chove há 6 semanas. Mas há um segundo mecanismo que é ainda mais poderoso e que muito poucas pessoas conhecem. Pensa nisso. O ar que respiramos é 78% azoto. 78 em cada 100 partes do ar são azoto. As plantas precisam de azoto para crescer. Mas não conseguem aproveitar o azoto do ar diretamente. Precisam que alguém faça essa conversão por elas. E esse alguém são bactérias microscópicas que vivem no solo. A borra do café serve de refeição para essas bactérias. Quando as alimentas com borra, elas multiplicam-se, tornam-se ativas e fazem o seu trabalho. Capturam azoto diretamente do ar e transformam-no em amônia, que as plantas conseguem absorver pelas raízes. É como se servires um jantar a um exército invisível de trabalhadores, e em troca, eles produzem azoto gratuito para as tuas plantas, diretamente do ar, sem precisares de comprar um saco de adubo. Ao mesmo tempo, à medida que essas bactérias decompõem a borra, libertam substâncias pegajosas que colam partículas de solo em pequenos torrões estáveis, como tijolinhos internos que resistem à chuva e ao pisoteio, em vez de se desfazerem no primeiro aguaceiro. O que é que isto significa para ti agora mesmo? Significa que quando incorporas borra na proporção correta, estás simultaneamente a abrir a argila para o ar e a água, a ligar a areia para segurar a umidade e a ativar um exército biológico que produz azoto para as tuas plantas a partir do ar. 3 problemas resolvidos com um produto que estava no lixo da cozinha. É esta a razão pela qual os solos do Manuel Jacinto produziam o que produziam. Mas há uma condição, e é aqui que entra o erro que falei no início. O erro. Fazem-no 9 em cada 10 pessoas que ouvem falar deste método pela primeira vez. O erro é este. Pegas na borra do café, olhas para o canteiro e pensas, quanto mais melhor. É orgânico, é natural, não pode fazer mal. E então deitas uma camada generosa em cima da terra ou mistura uma quantidade grande de uma vez só. Parece completamente lógico, parece até cuidadoso. Estás a alimentar o solo, não é? É assim que se pensa. Mas o que acontece por dentro é o oposto do que esperas. Quando a quantidade de borra está acima de 10% em peso do solo, as bactérias que começam a decompô-la precisam de azoto para o seu próprio metabolismo, e esse azoto tiram-no diretamente do solo em volta, competindo com as plantas. Em vez de produzirem azoto, consomem-no. As plantas ficam em carência de azoto e as folhas começam a amarelecer nas extremidades, exatamente o sintoma que descrevi há bocado. Em 10 a 15 dias, onde esperavas melhorar, destruíste. E o pior é que o amarelecimento das folhas tem 10 causas diferentes, por isso nunca associas ao erro que cometeste. Há também um segundo problema com a borra em excesso na superfície. Quando seca ao sol, forma uma crosta fina que parece inofensiva, mas impermeabiliza o solo por baixo, impedindo a entrada de água e ar. Em dias úmidos e frios, essa crosta é o ambiente ideal para fungos que atacam as raízes das plantas jovens. A proporção correta é 5% em volume de solo trabalhado. Para 20 litros de terra que trabalhas, não mais de 1 litro de borra, não mais. E nunca em camada na superfície, incorporada sempre, misturada com a terra, nunca pousada em cima. Escreve nos comentários, já fizeste isto? Meteste demasiada borra de uma vez e ficaste sem perceber porque as plantas amarelaram? E diz em que região estás, vamos ver se há um padrão. Agora o protocolo. 5 passos, com quantidades e tempos exatos. O que fazes amanhã de manhã? Primeiro, recolhe a borra usada depois de fazer o café. Não aguardes úmida em recipiente fechado. Espalha-a num prato ou tabuleiro e deixa-a secar ao ar durante 2 a 4 horas antes de aguardar. Isso evita o aparecimento de bolores enquanto acumulas quantidade para aplicar. Segundo, quando tiveres quantidade suficiente, incorpora no solo a uma profundidade de 10 a 15 centímetros, usando a enxada ou o garfo de terra. A proporção máxima é 5% do volume de terra trabalhada. Para um canteiro de 20 litros de volume útil de solo, não mais de 1 litro de borra. Para um canteiro maior, calcula da mesma forma. Nunca ultrapasses este limite. Terceiro, imediatamente após a incorporação, rega abundantemente. Não no dia seguinte, não daqui a bocado. Imediatamente a seguir, antes de fazeres mais nada. A água ativa as bactérias do solo que vão começar a trabalhar a borra. Sem rega a seguir, o processo começa muito mais devagar. Quarto, repete este processo de 6 em 6 semanas, durante 3 a 4 meses.
Não de semana a semana, de 6 em 6 semanas. O solo precisa de tempo para integrar cada ciclo antes de receber mais. É aqui que mora a paciência do método. Na terceira ou quarta semana depois da primeira aplicação, vais começar a notar que a terra fica diferente quando a trabalhas, mais solta, com textura diferente ao toque, com cheiro diferente. Esse cheiro à terra molhada e viva é o sinal de que as bactérias estão ativas. Quinto, nunca, em circunstância nenhuma, deixes a borra encamada na superfície do solo. Nunca a uses como cobertura. Incorpora sempre, mistura sempre, enterra sempre. Este ponto não tem exceções. Uma nota adicional para quem tem acesso fácil à borra das cafetarias da vila. A maioria das cafetarias dá a borra de bom grado se pedires. Uma cafetaria de tamanho médio produz entre 2 e 4 kg de borra por dia. Um saco de semana resolve um canteiro inteiro. 0 euros, como sempre. E agora, o que acontece depois quando isto começa a trabalhar? A terra que tinhas na mão há 3 semanas, compacta, pesada, que deixava marcas dos dedos como se fosse massa, já não é a mesma terra. O primeiro mecanismo que começou a trabalhar foi este. As partículas da borra inseriram-se entre os agregados de argila e criaram pequenos espaços que antes não existiam. O ar entrou. A água começou a mover-se. A raiz encontrou um caminho onde antes havia uma parede. Não vês isto acontecer, mas quando pegas na terra e ela desagrega com menos força, é esse o sinal. Os microporos estão lá, feitos de borra e paciência. O segundo mecanismo trabalhou ao lado do primeiro, mas para um problema diferente. Nos solos mais arenosos, onde a água fugia como por uma peneira, a fibra orgânica da borra encheu os espaços entre as partículas como uma esponja. Não retém a água para sempre, que não é esse o objetivo. Segura-a o tempo suficiente para as raízes alcançarem e beberem, e depois liberta o que sobra. A planta já não tem sede 2 horas depois de regar. A umidade subiu e ficou. O terceiro mecanismo é o que mais pessoas ignoram, porque não tem cheiro, nem cor, nem forma visível. Debaixo da terra, neste momento, há bactérias a comer os restos de borra que incorporaste, e enquanto comem, capturam azoto diretamente do ar que existe nos poros do solo, esse ar que agora circula, graças ao primeiro mecanismo, e transformam-no em nutriente que a planta absorve pelas raízes. É um exército invisível que trabalha para ti sem cobrar nada, alimentado com o que deitavas fora todas as manhãs. O azoto chega à planta sem que compres um único saco de adubo. O quarto mecanismo é o que dá durabilidade a tudo o resto. As mesmas bactérias que decompõem a borra segregam substâncias que colam partículas de solo umas às outras, formando torrões pequenos e estáveis. Não blocos duros como o barro seco, torrões com estrutura interna, como tijolinhos porosos que resistem à chuva, ao pisoteio, ao peso das raízes a crescerem. Este é o mecanismo que faz com que o solo não volte ao mesmo em 2 meses, como acontecia com a turfa. A estrutura que estás a construir fica. E agora olha para a tua lista de compras de jardinagem. A turfa para soltar a argila. Já não precisas, porque a borra faz isso a custo zero. O substrato melhorador de 20 litros que gastava 8 a 12 euros por saco. Já não precisas, porque a fibra orgânica da borra substitui essa função na areia. O adubo azotado que compravas para compensar a falta de nutrientes no solo, já não precisas, porque as bactérias alimentadas pela borra produzem azoto a partir do ar. 3 linhas da lista de compras desaparecem. O dinheiro que gastaste naqueles produtos ao longo de 5 anos pode ficar no bolso. Mas agora quero que pares um segundo e me respondas uma coisa com honestidade. Só para ti, não para mim. Há 2 caminhos à tua frente agora mesmo. O caminho A é o caminho de sempre. Vais ao centro de jardinagem no próximo mês, compras o substrato, compras a turfa, compras o adubo, gastas o que sempre gastaste, e em agosto tens o canteiro igual ao que tens tido. Pode ser que funcione. Pode ser que em 3 meses a terra volte ao mesmo e repitas tudo. É o caminho que conheces. Tem os seus custos, tem as suas perdas, mas não tem surpresas porque já sabes o que esperar. O caminho B é diferente. Amanhã de manhã, depois do café, em vez de deitar a borra fora, pões num tabuleiro a secar. Na semana seguinte, quando tiveres quantidade suficiente, pegas na enxada e incorporas na proporção certa. Regas a seguir. E esperas 3 semanas. Em agosto, abre a terra com os dedos e sente a diferença. Não estou a prometer milagres. Estou a dizer que a terra vai ser diferente ao toque, que as plantas vão ter uma cor diferente, que a rega vai durar mais tempo. Sem gastar um cêntimo. Escreve nos comentários. A ou B. E não escrevas só a letra, explica por quê. Não para mim, para ti. Quando dizes em voz alta o que escolhes e por que escolhes, ouves-te de um modo diferente, e percebes se é mesmo o que queres ou se é apenas o que é mais fácil.
E escreve também quantos metros quadrados de horta tens e em que região do país estás, porque os solos são diferentes, as estações são diferentes, e quero perceber se há padrões que vale a pena explorar. Agora, uma última coisa antes de acabar. Neste momento, enquanto ouves isto, debaixo da terra do teu canteiro, há raízes que estão à espera. Não de forma dramática, não de forma urgente. As plantas não têm pressa da forma que nós temos, mas estão à espera de encontrar um solo que lhes dê razões para crescerem fundo, em vez de ficarem à superfície, à procura de ar e água que não encontram embaixo. Quando incorporas a borra na proporção certa e regas a seguir, não estás apenas a mudar a textura da terra. Estás a abrir uma negociação entre o solo e a raiz vai aceitar o convite e crescer para onde nunca foi. Quando fazes este método, fazes mais do que melhorar o solo. Devolveste à terra a capacidade de fazer o seu próprio trabalho, que é alimentar o que cresce nela, sem precisar de ajuda de fora. A raiz recebe os nutrientes que as bactérias produziram, a umidade que a fibra segurou, o espaço que os microporos abriram. A planta faz o que a planta sabe fazer: crescer, florescer, dar fruto. Mas agora tem razões para fazê-lo com força. A força não está nos produtos da prateleira. A força está em perceber o que o solo precisa para trabalhar sozinho, e ter a paciência de lhe dar isso no ritmo certo. O Manuel Jacinto Ferreira sabia isto em 1963, com a mão enterrada na terra e a observação de anos. Sabias-lo também, antes de alguém te convencer de que havia algo melhor numa embalagem. Se este vídeo mudou a forma como olhas para a borra do café amanhã de manhã, partilha-o com alguém que tem uma horta e que gasta mais do que devia em produtos que a terra não pede. A raiz sabe o caminho. Dá-lhe razões para se lembrar.